Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença de uma criatura muito importante, amiga, irmã, a Rosali Galo Sanches, que é trabalhadora da Associação Espírita, o Espírito Consolador, e vem falar conosco hoje sobre a sintonia. De tal forma que nós queremos agradecer, Rosali, sua presença, que é muito importante para nós, enaltece o nosso programa, e vamos conversar um pouquinho sobre essa sintonia. Vamos sim, eu quero agradecer o convite, para mim é sempre um honroso estar junto com todos. Me fala, nós precisamos ter cuidado com a nossa sintonia mental, em se tratando de envolvimentos que nós recebemos todos os dias, uma vez que nós somos ligados no universo, entre o átomo e o arcanjo, está tudo ligado, né? Exatamente. Como é que funciona isso na nossa vida? Exatamente. A sintonia, Aguinaldo, é um assunto que me interessa muito, porque a base do estudo da sintonia é científico. E a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que a ciência é um dos pés do tripé do alicerce da doutrina espírita. A ciência, a filosofia e a religião. Dentro desse estudo mais técnico, mais científico da sintonia, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre um peixe e nós. O peixe, ele está envolvido num mundo de água. Ele precisa dessa água para ele sobreviver. Assim como nós, seres humanos, estamos envolvidos pela massa de ar, que é a que nos sustenta. Pela falta de ar, nós morremos, não é? O corpo morre. Então, o paralelo é o mesmo. E é isso que a gente tem que entender. Assim como os peixes são capazes de sentir a proximidade de outro, nós também sentimos a proximidade das pessoas. E essa proximidade se dá justamente pelo deslocamento da massa onde a gente está envolvido. O peixe pela massa de água e nós pela massa de ar. Então, veja bem, quando alguém nos olha fixamente e nós estamos de costa, é comum a gente se virar porque sentiu aquela vibração que chegou até nós. E a gente olha diretamente para o ponto de onde veio a vibração. Muitas vezes, isso acontece com todo mundo, né? E todo mundo tem sempre alguma experiência nesse sentido para relatar. Então, essa sintonia significa o quê? Significa que o meu campo vibratório foi atingido por algum lance do campo vibratório de outra pessoa. Isso em termos de mundo material. Eu, Rosali, se eu emitir para você, Aguinaldo, um pensamento bom, você vai sentir bem-estar ao me olhar, ao estar perto de mim, ao me reconhecer num encontro social. Então, essa sintonia vai fazer com que a gente se aproxime. O contrário também se dá, mas não que se aproxime, que se rejeite. Então, é comum que a gente olhe para alguém e, entre aspas, diga, meu santo não bateu, não é? Então, essa falta de sintonia é porque o meu campo vibratório não está vibrando no mesmo padrão do campo vibratório do outro. Então, o que acontece em termos de sintonia, basicamente? É preciso que haja identidade entre os polos, entre quem emite e quem recebe a vibração, não é? Isso pode acontecer de uma forma assim, é muito simples. Por exemplo, como eu disse, quando eu converso com o Aguinaldo, eu estou falando com uma pessoa que pertence ao meu mundo material, então nós somos encarnados. E como encarnados, nós temos essa troca, esse momento de comunhão de vibrações, não é?
Mas isso não se dá apenas no nosso campo material. Quando eu me preparo para dormir, ou quando eu acordo de manhã e quero agradecer a espiritualidade, a noite agradável que eu tive, a noite de instruções que eu recebi dos orientadores espirituais, ou então me preocupa o fato de eu não ter tido uma noite muito agradável e falar, mas por que aconteceu isso comigo? Porque muitas vezes a gente acorda cansado de correr a noite toda, não é? Por quê? Porque a gente se encontrou com os amigos, né? E no momento a gente não quer mais aquela vibração, não quer mais aquela comunhão de vibrações. Então vejam bem, é possível que haja a sintonia entre encarnado para encarnado e é possível que haja de encarnado para desencarnado. Eu, quando penso num ser familiar que já partiu de volta à pátria espiritual, eu emito também para esse ser os meus pensamentos, os meus sentimentos, e essa pessoa, esse ser, esse espírito, na sua gênese, na sua natureza, vai receber as minhas vibrações. Da mesma forma, positiva ou negativa. Se eu vibrar por alguém que desencarnou, pensando, olha, que bom, esse daí merecia mesmo ir embora, qualquer coisa assim, ele vai sentir da mesma forma, porque a vibração chega da mesma forma, não é? Isso eu estou falando de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Mas o polo contrário também pode agir. Os desencarnados podem também emitir vibrações para os encarnados. Então, por exemplo, durante o sono é mais comum que nós encarnados tenhamos essa comunhão de vibrações. E a gente acorda, então, no dia seguinte, depois do período de repouso, pensando, nossa, parece que eu conversei com alguém, eu estou me sentindo tão melhor hoje, parece que eu revi alguém, não é? E alguém que eu amo, parece que eu encontrei minha mãe, encontrei um irmão, não é? Porque houve esse encontro, essa tentativa de comunhão da espiritualidade para o mundo encarnado. Isso acontece também entre os desencarnados. É muito comum nós lermos dentro da literatura espírita relatos muito sérios sobre socorristas que vão, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, que as pessoas têm muito comum, que é o exemplo que a gente lê no Nosso Lar, ou as pessoas em geral que não leram, mas foram ver o filme, viram isso daí. Os socorristas do Nosso Lar, que têm um padrão vibratório mais elevado, vão ao umbral tentar socorrer algum irmão lá desencarnado. Normalmente, se esse irmão não sintonizar a sua vibração, não elevar um pouco a sua vibração, ele não consegue sequer enxergar o socorrista. Porque ele não está no mesmo padrão vibratório. Mas os socorristas o enxergam. É claro, a matemática, a física, a ciência fala isso. O mais pode o menos, mas o menos não pode o mais. Não é? Então, a sintonia, para mim, Aguinaldo, é um estudo de extrema importância. Por isso é que, quando Jesus abordou uma moça, disse assim, se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Dizendo que o olho é o espelho da alma, né? Como a gente vê a vida lá fora, é como a gente está por dentro. E ele asseverou, se o olho é treva, que grande treva será. Ou seja, se nós olharmos pelo lado positivo, nós vamos ter ligação com todas aquelas pessoas que pensam positivamente. Claro. E nós vamos ser envolvidos por uma atmosfera psíquica positiva que vai nos ajudar. Mas se nós também estivermos numa sintonia negativa, olhando pelo lado negativo, nós vamos sintonizar também com todas as criaturas que estão na mesma faixa. E daí ele dizer, se os vossos olhos forem trevas,
que grandes trevas serão. Porque sempre nós vamos atrair para nós aquelas criaturas que estão na mesma faixa. Então, como é importante a gente ter um pensamento positivo, né? Ter vamos dizer, um comportamento equilibrado, para a gente estar nessa sintonia. A pergunta 459, que é muito conhecida dentro da doutrina, é quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos comportamentos, e a resposta, muito mais do que imaginais. De ordinários são eles que vos comandam. Como é que funciona essa ligação dos espíritos comandando a gente? Pois bem, essa ligação é assim. Nós, quando nos encarnamos, segundo a doutrina, nós esquecemos do passado, graças a Deus, à misericórdia divina, para que a gente possa neutralizar justamente essa parte negativa dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. O fato de nós esquecermos esse lado propicia justamente um reajuste entre as pessoas. E esse reajuste vai se dar pela criação de novas sintonias, né? Eu gosto muito de lembrar, e me permita agora, eu vou ler um trechinho, eu gosto muito de lembrar a Revista Espírita, que eu gosto de ler com frequência, né? Além do Pentateuco, além das 5 obras básicas. Na Revista Espírita, de dezembro de 1862, quer dizer, há muito tempo atrás, quando Kardec começa a discutir no seu ensaio as causas da obsessão e os meios de combatê-la, ele faz um parágrafo, para mim, muito elucidativo. E diz o seguinte: ao se aproximarem duas pessoas, esses fluidos põem-se em contato e se interpenetram. Ou seja, a gente não apenas se aproxima, a minha vibração não apenas se aproxima do outro, mas ela se intersecciona, elas entram uma dentro da outra. Elas se entrelaçam, não é? Se forem de natureza antipática, repelem-se. É normal, porque se elas se interseccionam, mas a minha não está gostando muito do outro lá, e o outro também não está gostando muito de mim, ou apenas um dos polos é refratário, é comum haver essa rejeição. Essa rejeição é automática, não é? Muita gente pensa assim: ah, mas isso é porque é de outras vidas, é porque reconheceu. Nem sempre, nem sempre. Como é que nós, encarnados, claro, somos eternos, vivemos várias existências, mas nós não tivemos ainda a oportunidade de conviver encarnados com bilhões de pessoas, como nós temos no nosso planeta. Então, normalmente, o que se atribui ao passado, a uma vivência do passado, nem sempre é verdadeiro. É apenas uma sintonia, né? Exatamente. O que importa é a sintonia, né? Então, ele continua assim: repelem-se, e os dois sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro sem se darem conta. Se, ao contrário, forem movidos por sentimento de benevolência, ou seja, da vontade do bem, né? Isso é benevolência, sentirão um bem-estar indizível. Então, é muito agradável estar aqui, por exemplo. Por quê? Porque as nossas vibrações são similares para o bem. Existe esse mesmo bem-estar entre as pessoas que vibram do modo negativo? Também. Lógico que estão sintonizados. São sintonizados, exatamente. Inferior. A proposta é aquela, eles se sentem bem muito dentro bem da proposta. Uhum. Não é? Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, Kardec diz assim: o não sei que se sente quando nos confrontamos com alguém é justamente a expansão do fluido perispiritual de um polo em contato com a atmosfera perispiritual do outro polo, espécie de fio elétrico condutor do pensamento.
Aí, então, eu vou lembrar de uma outra coisa que é importante dentro do estudo da sintonia. Quando nós estamos em casa e ligamos o nosso rádio, ou quando nós estamos num carro e o rádio está ligado e a gente ouve perfeitamente a voz de alguém ou a música que toca numa estação de rádio, isso acontece porque há uma sintonia perfeita, há uma comunhão de sintonias. Ou seja, o rádio está no ponto certo para captar aquele som que a nossa massa de ar traz daquele polo para nós, não é? Então, veja bem, por que que isso é importante? Exatamente porque quem é o dono desse botãozinho é a nossa mão. E a nossa mão, ela é conduzida pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. Se a minha vontade é sintonizar um canal de televisão onde eu só vou ver filmes violentos, de assassinatos, de mortes, eu vou captar toda aquela vibração. Então, por que que algumas pessoas reclamam que dormem mal depois de terem assistido a um filme assim? Porque continuam com aquela vibração no seu campo perispiritual. Por isso que é importante se preparar para dormir. Eu brinco muito com as pessoas, né? E falo sempre isso, vou repetir mais uma vez. Quando a gente vai dormir, a gente não deve falar assim: por favor, me deixe encontrar com os meus amigos espirituais, porque nem sempre eles são de boas vibrações. Não é? Nem sempre, porque nós... Exatamente. Nós estamos hoje numa tentativa de melhoria por conhecermos uma doutrina que nos consola, que nos instrui, que nos abre o raciocínio, não é? Que nos ajuda a entender a lógica da vida, de todas as dificuldades ou de todas as alegrias que nós temos. Mas nem sempre os nossos melhores amigos continuam sendo aqueles, não é, que a gente espera. Muitas vezes os nossos amigos espirituais são de uma vibração ainda inferior e ficam esperando que nós nos desliguemos um pouco do nosso corpo durante o sono para dizer: ah, você estava aí escondidinho? Ó, vem cá, que você é dos nossos, né? E aí a gente fica a noite inteira correndo, fica a noite inteira caindo de precipício, sofrendo, e chega no dia seguinte parece que a gente correu a noite inteira, a gente sofreu a noite inteira. E aconteceu exatamente isso. Por falta de controle na hora de se preparar para dormir. Eu considero que o dia da gente é um rolo, né? Que você vai enrolando. Quando você chega no final, aí você encerra o dia. Quando no outro dia você vai acordar, você vai desenrolar. Então, as últimas circunferências que você enrolou é o que vai habitar na sua mente, no seu comportamento mental no outro dia. Então, veja, se eu dormir pensando em coisas ruins, no outro dia a tendência é eu acordar mal. Claro. Então, por isso é que é fundamental à noite a gente buscar uma sintonia boa, lendo um bom livro, não é? De preferência o Evangelho, que é, vamos dizer assim, um livro de cabeceira de autoajuda, né? Exato. Que traz tanta coisa boa para nós, ou um outro livro que possa nos trazer subsídios para a gente dormir calmamente. A oração que nos faz colocar em sintonia com os nossos benfeitores espirituais, para que no outro dia a gente levante bem. Porque às vezes a pessoa já deita e dorme. E diz o Chico de que de 4 partes, 3 partes vão para as quebradas no mundo espiritual. O que ele quis dizer com isso? Que a sintonia de 3 partes da humanidade não é boa e vai se ligar com aquelas afinidades que lhe são próprias no seu campo mental. E às vezes a pessoa acorda de manhã e diz: nossa, estou quebrado. Sim, porque já foi para as quebradas, acorda quebrado.
Então é muito importante que a gente ore e peça para que a gente esteja participando de um trabalho no bem, auxiliado, logicamente, pela espiritualidade amiga, ou que a gente faça parte de um grupo de estudo no mundo espiritual que vai acrescer informações para a gente vivenciá-las no outro dia. É muito importante essa sintonia. E os espíritos conseguem ver perceber os nossos pensamentos? Muito mais do que nós imaginamos. O próprio Livro dos Espíritos já responde a Kardec através do Espírito de Verdade, dizendo exatamente isso, não é? Nós precisamos ainda dessa manipulação espiritual, para o bem ou para o mal. Porque se a gente não estiver preparados para a vivência no bem, nós vamos ser manipulados para o mal. Vamos ser induzidos à prática do mal. Então, é importante para a pessoa que ela tenha sempre em mente, ela tenha sempre na perspectiva da sua conduta, do seu comportamento, essa tentativa de permanecer em equilíbrio, em paz, em controle da situação, em total domínio daquilo que ela pode ainda decidir, do pouco que ela ainda pode decidir. A gente estudando Kardec, por exemplo, pergunta 456, 457, 458, ele vai falar exatamente sobre essa sintonia, porque os espíritos captam o que nós estamos pensando, até aquilo que a gente gostaria de esconder de nós mesmos. Sim. E em cima desses pensamentos que eles vão trabalhar. Porque se você está conivente com a proposta infeliz, vai atrair espíritos que também estão sintonizados com essa proposta. E eles vão captar esse pensamento, vão fazer um vínculo, um pluguezinho, e vai nos conduzir no plano espiritual como em desdobramento após o sono. Como também eles podem nos envolver aqui no nível de consciência, quando a gente tem uns pensamentinhos meio maluquinhos, eles também vão lá, aproveitam isso e caminham no sentido de nos levar a uma desdita por conta daqueles pensamentos que não estão alinhados com a proposta divina. Então a gente precisa ter muito cuidado com o pensamento, porque, segundo Emmanuel, pensamento é vida, o que você pensar você vai viver. Então é fundamental que a gente esteja numa sintonia boa para que a espiritualidade superior possa nos utilizar para um determinado fim útil, positivo. E essa proposta foi deixada muito clara pelo Cristo, quando ele disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Exato. E essa tentação, ela não é do Espírito para conosco, às vezes é de nós para conosco mesmo. Às vezes a gente está numa sintonia tão infeliz, pensa umas coisinhas que a gente não deveria pensar, e aquilo vai pegando um volume tão grande e acabamos fazendo aquilo que nós estamos pensando. Então, uma sintonia mental com a proposta infeliz que nós criamos e acabamos por plasmar aquele pensamento e realizar em termos de comportamentos. Então é muito importante que a gente esteja pensando coisas boas. E eu quero até aqui fazer um adendo. A nossa mente, ela não comporta dois pensamentos, apenas um. Tanto é que se a gente pegar um celular dirigindo, a gente vai bater, vai passar no sinal vermelho, vai ter uma série de problemas. Então, ou atende o celular ou dirige. E Deus, que é maravilhoso, numa linguagem pobre, porque Deus é mais do que isso, Ele não dá para nós o direito de ficar pensando em duas coisas. Então, somos nós que colocamos o pensamento na nossa mente e tiramos. Então, quando vier um pensamento negativo, nós não precisamos ficar, eu não quero pensar nisso, eu não quero lembrar disso. Não. Vamos pegar um pensamento bom e colocar na nossa mente. Automaticamente, aquele pensamento ruim vai embora. Ele não tem espaço. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou pensando o dia inteiro numa coisa que está me atormentando. Ué, porque você está alimentando isso. Se você não quer pensar mais nisso, pense uma coisa boa. Coloque na sua mente uma coisa boa, porque automaticamente aquela ruim vai embora. E isso é sintonia.
Às vezes tem pessoa que se compraz, eu sofro tanto, meu Deus. E fica naquilo para que alguém chegue e diz, coitadinho, e venha ajudar, ou venha ali a se acompliciar aquele pensamento infeliz. Então a gente tem que estar pensando coisas boas. A nossa mente é um jardim cultivável. Se não for adubado com ideias boas, nascem ervas daninhas. Ou seja, pensamentos infelizes. Nosso pensamento está sempre funcionando. Ou com coisa boa, ou com coisa ruim. Então, nós é que vamos selecionar o que nós queremos colocar na nossa mente. Por isso é que a gente tem que estar buscando fontes informativas positivas, através de leitura, de um canal, algum elemento que possa trazer um contributo para a nossa edificação mental, para estabelecer uma boa sintonia. Exatamente. Me fez lembrar, Aguinaldo, um amigo muito querido, já desencarnado, lá de Votuporanga, Antônio Carlos Tonini, que dizia o seguinte para a gente nas nossas reuniões de estudo: quando você estiver triste, melancólico, não vá para um quarto escuro chorar. Abra a janela, deixe entrar a luz do sol, acenda a luz se for de noite, põe uma música feliz, alegre. Não vai colocar Ave Maria, não vai colocar uma música triste. Lute, a primeira luta depende de você. Ele sempre falava isso. Então, eu acho que isso é fantástico. É uma forma de mostrar que nós podemos ter o controle desse nosso primeiro pensamento, desse momento em que nós vamos decidir com o que preencher a nossa mente. Bom, o tempo nos cobra. Eu quero agradecer a sua participação, Rosali, sempre muito efusiva, muito esclarecedora. E encerrando o nosso programa, esperando que vocês participem conosco a semana que vem, desse Papo do Bem, desejando um momento muito feliz, muito harmonioso na vida de todos vocês.